Olá pessoal, bem-vindos de volta à piscicultura. Bem, vocês já aprenderam no primeiro vídeo que nessa disciplina nós não falaremos somente de peixes, mas sim dos animais de vida aquática que tem importância zootécnica, né, que tem importância econômica aí pra gente. Mas hoje nós falaremos mais especificamente de peixes, na verdade sobre o sistema respiratório de peixes. O que acontece? Dentro do curso de medicina veterinária nós já temos que prestar atenção nas mais diferentes espécies, certo? Então nós temos aí mamíferos, nós temos aves e nós aprendemos sistema digestório, sistema respiratório, sistema circulatório de todos esses animais dentro de fisiologia, dentro de anatomia, e o foco para os animais aquáticos ele é mínimo. Então aqui dentro dessa disciplina nós focaremos um pouco mais sobre a parte fisiológica e a parte anatômica para que vocês consigam entender depois como é que o peixe funciona e para poder aplicar esses conhecimentos na vida prática de produção de peixes, na piscicultura, certo? Então vamos começar aí pelo sistema respiratório. Mas antes da gente começar, vamos falar de algumas classificações que existem nos peixes, só para que vocês consigam pelo menos conseguir diferenciá-los. Isso vai ser importante ao longo do curso. Nós temos três grandes classificações de peixes, tá? Ou de animais de vida aquática. Primeiro são os agnatas, certo? Gnatus significa mandíbula ou então queixo, certo? Agnatia, por exemplo, é a não formação do queixo. Tá? Um cachorrinho com agnatia, não formou o queixo. Tá? Então, agnatas são esses peixes que não têm mandíbula, certo? Eles não têm uma boca capaz de abrir e fechar, igual a minha está fazendo aqui agora enquanto eu falo. O segundo grande grupo são os condrictes ou condroictes, que são os peixes cartilaginosos. E, por fim, nós temos os osteites, que são os peixes ósseos. Esses peixes ósseos, eles são aí os de maior importância econômica ou técnica para a gente dentro de piscicultura. Por exemplo, a tilápia é um osteite. Aqui mostrando para vocês as feiticeiras e lampreias, são seres que não têm mandíbula, então eles são classificados como agnatas, certo? Bem, vamos entrar um pouquinho na respiração. A respiração nada mais é do que a entrada de oxigênio para dentro da corrente sanguínea e para dentro da célula, certo? Para nós, seres humanos, e para os nossos mamíferos que nós estudamos aí na medicina veterinária, o ar entra, um ar rico em oxigênio entra, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos. Lá no alvéolo existe uma diferença de concentração, então existe uma maior concentração de O2 que penetra o capilar e uma maior concentração de CO2 que está no capilar sai para o alvéolo e dali vai para o meio externo através da expiração. Esse é o processo simples. É a mesma coisa para os peixes. A diferença é que o oxigênio, em vez de estar dissolvido no ar, ele está dissolvido na água, certo? Nós estudaremos mais a fundo. Mas o processo, a ideia é a mesma. A respiração, certo? Ela é fonte de oxigênio para as reações orgânicas, para a fonte de energia, certo? No ar, aqui pra gente, vamos nos comparar agora. Para o ser humano, certo? O ar contém cerca de 20% de O2, de oxigênio. E a viscosidade desse ar é menor, certo? A densidade é menor. E a umidade do ar também oscila muito, né? Porque depende aí das chuvas, depende realmente da umidade do ar. E isso vai influenciar direta ou indiretamente o processo de respiração. Nós sabemos aí que quanto mais úmido for o ar, mais fácil vai ser a troca gasosa para a gente, assim, para a gente conseguir respirar, certo? Para os peixes, a água tem uma concentração de cerca de apenas 1% de oxigênio, certo? Mas tem ali como vantagem, está no meio aquático, ou seja, está 100% úmido. Então, apesar de ter uma menor quantidade de oxigênio, pelo menos é mais fácil conseguir captar esse oxigênio. Certo? Entenderam até aí? Estou tentando ser bem simplista. Tá. O oxigênio que está presente na água, ele varia de concentração. Assim como para nós aqui do meio externo, vamos falar assim, que não estamos debaixo d'água,
O oxigênio que nós respiramos também varia de concentração, para os peixes varia. Para o ser humano, se a gente está no nível do mar, tem uma maior concentração de oxigênio. Se a gente está lá no topo do Aconcagua, 6.000 metros de altura na América do Sul, a concentração de oxigênio é menor. Consequentemente, o processo de respiração é dificultado, certo? Dificultado, o processo de respiração é dificultado. Aqui para os peixes, a concentração de oxigênio na água também varia. Mas ela não vai variar somente aí com relação à altura e tudo mais. Sabe o que faz principalmente variar a quantidade de oxigênio dissolvido na água? A salinidade da água e a temperatura da água. Quanto mais salgada for a água, menor a concentração de oxigênio. Quanto mais quente for a água, menor a concentração de oxigênio. Olha o que eu estou falando para vocês. Eu estou falando que, vocês já repararam, já viram aqueles documentários onde as baleias e outros, a baleia não é um peixe, né? Mas os peixes, eles vão lá para os polos, para a Antártica, para poder se alimentar? Sabe por que eles vão para lá? Porque lá existe uma água mais fria. Uma água mais fria é mais rica em oxigênio. Essa água estando mais rica em oxigênio, outros seres vivos conseguem crescer mais rapidamente. Então a baleia tem mais fonte de alimento lá. Olha que legal, certo? Já na Amazônia, apesar de nós termos uma grande quantidade de peixes lá, a água do rio Amazonas, a água da bacia amazônica é relativamente quente. Isso obriga com que os nossos peixes precisem de uma segunda fonte de oxigênio, sem ser somente a água. Então alguns peixes da bacia amazônica aprenderam a respirar, certo? Respirar esse ar aqui de cima, tá? Porque somente a quantidade de oxigênio que estava disponível na água ali era pouca. Legal, né? Então o que é que modifica a concentração de oxigênio na água? Questãozinha de prova, faz um xizinho aí. A salinidade da água e a temperatura da água. Bem, vamos começar entendendo um pouquinho da anatomia do trato respiratório de peixes. Eu vou tentar fazer isso ficar bem fácil, tá, pessoal? O desenvolvimento do queixo, certo? Foi uma evolução dos agnatas. E isso serviu com que o animal tivesse a condição de abrir a boca, certo? De ter um mecanismo aqui de conseguir puxar a água, certo? E isso evolutivamente serviu para que eles aprendessem, para que eles conseguissem respirar e também para que eles começassem a ser animais predadores, porque agora ele tem um mecanismo capaz de abrir a boca e conseguir abocanhar outro animal, certo? Então, o que aconteceu? Evolutivamente, eles saíram daqueles animais agnatas para animais com boca, tá? Só que não é só boca, é uma região de bucofaringe, porque tem a boca e já tem a região da faringe, tá? Onde é que é essa região da faringe? É a região das brânquias, que nos peixes aí o pessoal conhece como guelras, certo? Então essa cavidade oral deles é chamada de cavidade bucofaríngea. E é ali, tá? Nas guelras, nas brânquias, onde ocorre a troca dos gases, certo? Basicamente nós temos aí alguns tipos de respiração dos peixes e eu vou explicar mais detalhadamente. Nós temos os peixes de respiração somente aquática, ou seja, eles estão só ali debaixo d'água e eles absorvem o oxigênio que está dissolvido na água. Nós temos os peixes que eles tanto absorvem o oxigênio da água quanto do ar, mas obrigatoriamente dos dois. E nós temos os peixes que eles têm a capacidade de respirar ou na água ou no ar, certo? Então aí é uma respiração facultada ao que tiver mais disponível. Vamos começar pelo mais interessante, que é a respiração branquial, certo? Que é a respiração evolutiva aí, depois que criou-se, os animais criaram essa boca, certo? Desenvolveram essa região logo na parte de trás aqui da cavidade bucofaringiana, que é onde tem ali uns pequenos vasos sanguíneos que são capazes de trocar gases com a água, certo? Reparem aqui, o que eu estou falando isso aqui são as brânquias, certo? É o que a gente conhece aí por guelras, tá, pessoal? Isso fica logo aqui atrás, tá, da mandíbula.
Essas brânquias estão presentes na maioria dos peixes ósseos, ou seja, estão presentes na maioria dos nossos peixes de produção comercial, certo? São 4 pares de arcos de brânquias e ali dentro dessas brânquias existem muitas lamelas secundárias. Basicamente é o seguinte, imagina que eu tenho ali uma brânquia e existem várias microvilosidades, certo? De tecido ali com vários pequenos vasos sanguíneos. É só isso. E aí o que acontece? Reparem aqui, ó, que é um entrelaçado, certo? De pequenas vilosidades, lamelas com vasos sanguíneos ali, pequenos capilares. E aí, mais uma foto aqui mostrando mais de maneira maior, ampliada aqui, certo? Para vocês verem. Aqui está o arco branquial, aqui são os filamentos, certo? E olha o que acontece. A água, ela é sugada pela boca do peixe e aí ela sai aqui por trás, no mecanismo de pressão negativa. Puxou a água e ela sai aqui por trás, certo? Quando ele faz isso, essa água que tem ali seu 1% de oxigênio, ela passa em contato naqueles pequenos capilares que estão ali nas brânquias. E aí, se o capilar tem uma menor concentração de oxigênio, o oxigênio sai da água e vai para o capilar, certo? Em compensação, o CO2 que está ali no capilar vai para a água. Então, olha o que eu estou falando para vocês, que a maneira dos peixes respirarem é a mesma dos seres humanos, por exemplo, por diferença de concentração. A diferença é que o nosso oxigênio está aqui no ar e o deles está ali na água. A água passou, no que a água passa, o ar sai, o oxigênio sai da água e vai para o vaso sanguíneo. Do vaso sanguíneo ele é distribuído para as células do peixe, certo? Do corpo do peixe, e ali ela vai fazer as suas funções, o oxigênio vai fazer as suas funções, tá? Então aqui eu tenho uma figura que mostra um pouquinho dessa evolução dos agnatas para os gnatostomatas. Ostoma é boca, tá? Então a evolução dos agnatas para os animais que têm boca e que têm a mandíbula, porque eles são capazes de puxar essa água e fazer essa água passar por pressão até as guelras, certo? Então eles foram capazes de fisicamente extrair o oxigênio da água. Muito legal, né? Então aqui mostrando para vocês esse mecanismo de contracorrente, né? Que na verdade tá passando a água com o oxigênio, aí ela sai e vai para o vaso sanguíneo, tá? O oxigênio sai e vai para o vaso sanguíneo. Eu tenho duas formas, na verdade. Eu tenho uma forma de fluxo direto, quando o fluxo da água está no mesmo fluxo do sangue, ou quando o fluxo da água está no fluxo contrário ao do sangue. Isso não vem ao caso. O que acontece é, o oxigênio sai da água e passa para o vaso sanguíneo, tá? E o CO2 sai do vaso sanguíneo e passa para a água. É assim que um peixe respira. Aqui uma foto ampliada, mostrando para vocês as brânquias, né? As guelras. As brânquias, elas têm várias funções, não só a respiração, que é essa troca de CO2 e O2, mas ela também faz um controle térmico, né? Ela iguala a temperatura interna dos peixes com a temperatura externa da água. Ela também é responsável pela absorção de alguns minerais. Alguns peixes filtradores utilizam as brânquias para se alimentarem, para filtrarem a água. E ela também é responsável pela excreção de alguns metabólitos, como, por exemplo, a amônia. Nós estudaremos mais a fundo a amônia. Bem, como é que esses animais eles promovem esse contrafluxo ou esse fluxo de água que eu falei para vocês? Eles têm duas maneiras: essa ventilação ou bombeamento de água, né? Essa pressão negativa que eles fazem na boca e que fazem com que a água entre pela boca e passe aqui pelas brânquias, certo? Na verdade existe uma musculatura estriada esquelética aqui, igualzinho o nosso diafragma, é o responsável pela inspiração. Para inspirarmos, o diafragma contrai. Quando ele contrai, ele aumenta a superfície do nosso pulmão. Quando ele contrai, ele vai para baixo, tá, pessoal? Certo? O peixe faz isso, só que com a boca e com as guelras, tá? E aí ele puxa a água e a água passa. É só isso que acontece. E esse peixe ele também pode conseguir esse oxigênio, né? Que vem através diretamente da correnteza que está passando a água, passando pela boca dele. Normalmente, o peixe utiliza desse mecanismo de utilizar o oxigênio através das correntezas da água, quando ele precisa de mais oxigênio para ele poder fugir de algum predador, certo?
essa ventilação por bombeamento de água, né, o peixe ficar abrindo a boca fazendo assim, é o mais comum dentro dos nossos peixes de interesse comercial, certo? E ela é realizada aí por esse mecanismo que eu acabei de explicar para vocês. Além desse mecanismo de respiração branquial, nós também temos um mecanismo de respiração cutânea, de menor importância, mas que vocês precisam saber, tá? Porque é o seguinte, a troca gasosa acontece diretamente da água com a superfície da pele desse animal, certo? Da epiderme desse animal. Para isso, a epiderme ela tem que ser muito fininha, certo? Precisa haver ali um muco de revestimento, os vasos sanguíneos eles estão estar bem próximos à epiderme para que o oxigênio que está dissolvido ali na água consiga penetrar o vaso sanguíneo da pele, certo? E se distribuir para o corpo. Por que nós precisamos conhecer esse sistema de respiração através da pele? Porque os nossos peixes, quando estão em fase de larva, filhotinhos, certo? Eles têm uma pele muito fininha e é através dessa respiração cutânea que eles respiram, certo? Alguns outros peixes, como por exemplo as enguias, elas também utilizam dessa respiração cutânea. Em torno de 35% da absorção de oxigênio das enguias é feita através dessa respiração cutânea, certo? Então nós precisamos entender que a respiração cutânea é importante principalmente para as fases larvais. Bem, além da respiração branquial e da respiração cutânea, nós também temos a respiração aérea, certo? E aquática, tá? Que ela utiliza não só essa cavidade bucofaringiana, mas ela também pode utilizar o estômago e o intestino. Vou falar aqui da aquática e depois da aérea, vamos lá. O poraquê é um animal que ele utiliza essa respiração aérea, certo? É um peixe que precisa subir a superfície para conseguir captar oxigênio, tá? E esse oxigênio ele vai ser absorvido depois ali, pode ser absorvido até por regiões do estômago especializadas em troca gasosa, ou às vezes até pelo intestino. É um peixe da bacia amazônica, comum em águas paradas e quentes, então são águas com pouco oxigênio, então ele aprendeu a respirar no meio externo, certo? Aqui nós temos o cascudo, por exemplo, que é um animal que ele consegue absorver o oxigênio por regiões especializadas no estômago, certo? Nós temos aí o dojo, que consegue absorver oxigênio por regiões especializadas no intestino. Bem, vamos falar de respiração aérea propriamente dita, certo? Como é que ela acontece? Mas antes de nós falarmos da respiração aérea, vamos falar da bexiga natatória e aí lá no final eu explico sobre a respiração aérea com relação à bexiga natatória. Bem, o que é a bexiga natatória? Essa rosinha aqui, tá gente? O swim bladder. É um órgão dentro do corpo dos peixes especializado no auxílio à flutuação. O nome bexiga natatória está errado, porque ele não auxilia o peixe a nadar, ele auxilia o peixe a flutuar, certo? É um local dentro do peixe que tem uma reserva de gás, é isso aí que acontece, certo? Então ele auxilia os peixes a se manterem em determinada coluna de água. Então, por exemplo, se o peixe quer afundar, ele esvazia um pouco essa bexiga natatória, e aí ele afunda. Se o peixe quer flutuar, ele aumenta a quantidade de gás ali. É igual a gente, né? A gente quer subir, a gente quer afundar na água, a gente esvazia o pulmão, aí afunda, né? E se a gente quiser se manter na superfície, a gente mergulha com o pulmão inflado, né? Então o peixe ele faz isso, ele infla essa bexiga natatória e aí ele fica menos denso que a água e ele sobe. É isso que acontece. Só que nós precisamos entender que essa bexiga natatória, ela é uma bolsa, certo? Ela é revestida ali por cristais de guanidina que evitam que esse gás escape ali de dentro, mas ela precisa ser regulada, né? Tipo assim, como é que o peixe faz para esvaziar ela para ele poder descer, ou como é que ele faz para inflar ela quando ele quer subir, tá? E aí nós temos dois tipos de peixe que vocês precisam conhecer. Nós temos os fisóstomos e os fisóclistes. Desculpa se eu errei o nome, já eu mostro para vocês. Os fisóstomos são peixes em que a bexiga natatória, deixa eu ver se eu tenho,
em que a bexiga natatória ela tem contato direto com o esôfago, certo? Então, se o peixe quer esvaziar essa bexiga natatória, ele simplesmente deixa esse ar sair dela para o esôfago, certo? E ali vai, ou pela cavidade oral, ou pelo ânus, certo? Esse gás é eliminado. Já os fisóclites, fugiu o nome, já eu mostro para vocês. São peixes que essa bexiga natatória não tem contato com o esôfago, na verdade ela é um órgão totalmente fechado. Então, o mecanismo de inflar ou desinflar a bexiga natatória, ele é feito por vasos sanguíneos que estão ali em volta e que ou absorvem o gás que está na bexiga natatória ou jogam gás para a bexiga natatória, entenderam? Tá. Além dessa capacidade que a bexiga natatória tem de fazer o peixe afundar ou subir a superfície, a bexiga natatória também tem outras funções, como por exemplo a capacidade auditiva ou a capacidade de produzir sons, e em alguns peixes ela é especializada para a respiração aérea. Fisóclistos, desculpa pessoal, tá? O que acontece? Que nos fisóstomos existe esse ducto que conecta a bexiga natatória ao esôfago, certo? E esse ducto não se fecha. Então o peixe vai passar a vida inteira com esse ducto. Então esses são os fisóstomos. Já os fisóclistos, esse ducto, no começo da vida deles, existia um ducto que o ligava a bexiga natatória ao esôfago, mas esse ducto desaparece, certo? Então o mecanismo de encher e desencher ou esvaziar a bexiga natatória é por mecanismo de circulação sanguínea ali, jogando ou tirando gás, tá? Já expliquei para vocês como é que acontece o esvaziamento. O preenchimento, portanto, é de maneira simples, tá? No caso dos fisóclistos, simplesmente o peixe joga gás que estava dissolvido no sangue para dentro da bexiga natatória. Isso também pode acontecer com os fisóstomos, certo? Bem, como é que o peixe faz para tirar esse gás que está ali no sangue e jogar para a bexiga natatória? Existem alguns mecanismos, certo? É o efeito de Bohr, o efeito de Salping-Out, ou o efeito de contracorrente da rede Mirabile. Na verdade, pensem o seguinte: de alguma forma diminui-se a tensão do oxigênio que está ali com o dissolvido no sangue, e esse oxigênio, portanto, é capaz de ser liberado e vai para a bexiga natatória. Não precisamos entrar em muitos detalhes, mas se vocês quiserem, aqui está o resumo fisiológico. Então aqui eu mostro para vocês os fisóstomos e os fisóclistos, certo? Onde mostra aí a conexão do espaço da bexiga natatória com o esôfago, e o outro que mostra que não tem essa conexão, certo? E aí é o seguinte: essa bexiga natatória, ela não é o pulmão, certo? Mas em algumas vezes esses peixes eles podem especializar essa bexiga natatória para que ela faça o papel de pulmão, para que dentro dela ocorra a troca de gases, a troca de O2 e CO2, certo? Porque o pulmão mesmo, o verdadeiro, ele geralmente é duplo. Então os nossos peixes de interesse comercial, eles normalmente o que eles têm é uma bexiga natatória especializada, não um pulmão, certo? Essa bexiga natatória é responsável por uma respiração aérea acessória, certo? Já a respiração aérea obrigatória, aqueles peixes que precisam subir o tempo inteiro e respirar, aí é feito pelo pulmão verdadeiro, tá pessoal? Ou pelo pulmão especializado, não posso chamar assim. No caso dos nossos peixes de interesse comercial aqui, o pirarucu é um peixe que não tem pulmão, mas ele tem uma bexiga natatória especializada. É um peixe da bacia amazônica, local de água quente, local que o peixe precisa de oxigênio de outra forma, e ele foi lá conseguir ali no meio externo. Então a bexiga natatória dele se especializou em absorver o oxigênio do meio externo, certo? Nós temos alguns peixes pulmonados, certo? Aqui nós temos, por exemplo, a moreia, nós temos aí o Protopterus, que é o peixe pulmonado africano, nós temos o peixe pulmonado australiano,
que são peixes que realmente desenvolveram um pulmão e são capazes de respirar no meio externo, não somente no meio aquático, certo? A maioria dos peixes de respiração aérea, tanto acessória quanto exclusiva, são de água doce. Por quê? Porque a água marinha, dependendo da região ali, ela tem até uma boa quantidade de oxigênio, certo? Então alguns peixes nossos aqui, principalmente ali da bacia amazônica, foram evolutivamente encontrando formas de absorver outras formas de conseguir o O2, certo? Isso acontece muito porque evolutivamente, certo? Em períodos de seca ou em períodos aí de depressão de oxigênio, temperatura muito elevada, esses peixes eles ficavam muito vulneráveis à ausência de oxigênio na água, à baixa quantidade de oxigênio na água. Então, de acordo com o processo evolutivo, eles foram aprendendo a absorver, encontrar novas formas de absorver o O2, certo? É isso que eu estou querendo dizer para vocês, que evolutivamente os peixes aprenderam a não só utilizar a respiração aquática, mas alguns peixes são capazes de realizar a respiração aérea. É isso que eu queria dizer, certo? Além disso, nós temos o labirinto, que é uma região também especializada na troca gasosa, tá? É mais comum aí em peixes de aquário, como por exemplo o beta. Não vou entrar em detalhe aqui. E por último, tá? Nós precisamos entender aí, já que nós acabamos de falar sobre as formas de respiração dos peixes, e num resumo, respiração pelas brânquias, certo? Naquele mecanismo de contracorrente, naquele mecanismo de troca gasosa, ou então respiração cutânea, naquele mecanismo de troca gasosa, ou então respiração pulmonar, ou então respiração pela bexiga natatória, ou então respiração pelo estômago ou pelo intestino, todos esses aí aproveitando o ar do meio externo, certo? A não ser o primeiro e o segundo que eu falei, que são aproveitando o ar que está dissolvido na água. Bem, o que nós precisamos aprender do que eu acabei de falar aqui? Como é que a gente utiliza essas informações de como é que o peixe respira para trazer isso para o meio comercial? Quando você observar que os peixes eles estão respirando muito ali na superfície, o que nós chamamos de respiração aquática de superfície, você pode observar que tem pouco oxigênio disponível na água. Então o peixe está tentando absorver o oxigênio que a quantidade de oxigênio na água ela é maior, mais próxima à superfície. Por quê? Porque a oxigenação da água, naturalmente, ela é feita pelos ventos. O vento bate, certo? E o oxigênio que estava ali no ar, ele penetra na água, ele fica dissolvido na água, nessa primeira camada superficial da água. Então, quando os peixes estão muito ali na superfície, tentando respirar, esses peixes estão buscando oxigênio, está faltando oxigênio, certo? E qual que é o problema disso? Quando o peixe está com falta de oxigênio, aumenta seu nível de estresse, diminui a queda de produção, aumenta o gasto energético. Então, o que é importante nós sabermos dessa aula de hoje aqui? Que águas mais quentes e águas salgadas têm menor concentração de oxigênio. Peixes utilizam-se da água para tirar dela o oxigênio, certo? Então, nós precisamos ter oxigênio disponível na água. Como é que a gente faz isso? Nós temos mecanismos de oxigenação de água. Nós falaremos mais à frente. Mas eu gostaria que vocês pesquisassem e mandassem para mim no grupo quais são as possíveis formas de oxigenarmos a água e quais são as vantagens disso, obviamente. Tá? Claro, além desses mecanismos de oxigenação da água, entender qual espécie, como é que aquela espécie utiliza o oxigênio, se ela utiliza do meio externo, se ela utiliza oxigênio que está dissolvido na água, isso é importante para definir qual espécie nós vamos trabalhar, certo? Também precisamos fazer uma pesquisa de mercado para saber se o mercado consumidor vai gostar de consumir aquela espécie de peixe, quanto a gente está disposto a gastar para determinada espécie ou para oxigenarmos a água, certo? O resumo dessa aula de hoje é: peixes retiram oxigênio da água, então nós precisamos colocar oxigênio na água, beleza?